Olá, pessoal. Mari Psicóloga para mais reflexões sobre psicologia, sobre constelação familiar. Nós temos um componente muito importante no nosso sistema de funcionamento de humanos, que é o medo. O medo é importante para que a gente tenha limites e não atente contra a própria existência. O medo faz com que a gente racionalize algumas coisas e tome a atitude adequada. No entanto, o medo pode ser muito estimulado através das experiências da infância, através das experiências de trauma vividos em qualquer parte da vida. Tudo isso pode fazer com que o medo se manifeste de uma forma desequilibrada. Quando isso acontece, alguns sintomas podem se manifestar: depressão, ansiedade, síndrome de pânico, síndrome do pânico e tantas outras situações somáticas, né, que a gente vai descarregando no corpo através de sintomas físicos. Então, assim, o que a gente pode fazer em relação ao medo? Quando a sensação, quando vem esse movimento interno de que você está em perigo ou que algo ruim pode acontecer. O primeiro passo, como eu digo sempre nos meus vídeos e também nos encontros presenciais, é que respire. Por que eu falo tanto da respiração? Porque é respirando que você vai desacelerar esses pensamentos que estão aí causando toda essa bagunça emocional e gerando, startando ali um excesso de medo, uma busca por preservação dessa vida, mas que dispara no seu sistema adrenalina e cortisol. E vão fazer com que você fique num estado de sensação ou de lutar ou de fugir. Mas tudo isso, esses componentes, tanto a adrenalina quanto o cortisol, eles vão para o nosso sistema para que a gente possa utilizar a nossa força, possa ter uma ideia rápida, correr e de verdade fazer coisas que nesse estado que eu estou aqui não faria. Então o nosso corpo libera esses hormônios para que a gente possa se proteger, preservar a nossa vida. No entanto, quando nós estamos sofrendo com o medo em desequilíbrio, ao redor, no ambiente, não está acontecendo nada. Mas na mente, algumas imagens podem ser trazidas à tona. Memórias em relação a traumas, situações que você já viveu e que às vezes uma palavra, uma situação, um objeto faz com que você entre em contato. Isso pode fazer com que você reviva a sensação do trauma. Muitas vezes esse medo também é muito inconsciente. E aí quando você entra num processo de crise e dispara essa sensação de medo e o pânico vem, é preciso respirar para desacelerar esses pensamentos e questionar para você mesmo o que está acontecendo agora. Lembrar de onde você está. Se dizer que está em segurança. Se contar que nada vai acontecer. Então, esse processo de você lembrar de fazer isso só é possível se você estiver presente. E a presença, em 99,9% dos casos, só se manifesta quando nós temos esse hábito da respiração. Uma coisa muito importante, durante a crise, a respiração pode não funcionar, porque você já desorganizou. Aquele pensamento já tomou conta, né? Então é importante respirar quando você percebe que está tendo um gatilho. Vem um aviso, o próprio corpo avisa que você vai entrar em crise. Então veio o gatilho, para, respira, olha o ambiente, percebe onde você está, com quem você está e conta para você que está tudo bem, que nada de ruim vai acontecer, respirando. E vai se conectando com o que você acredita. Se você é religioso, se não é, se acredita, sei lá, no que acreditar, traz também essa participação. E você vai ver
que esse medo que chega em desequilíbrio, em desarmonia e que perturba, né, de alguma forma, a tua vida, o teu desenvolvimento na existência, ele vai ficar controlado. Alguns casos são tão graves que precisam de uma ajuda médica, realmente. Precisa do uso de medicações. E a gente precisa ter muita consciência a respeito disso, porque a medicação não está te taxando de louco, está fazendo apenas com que você pare de disparar, né, os neurotransmissores que disparam a adrenalina, o cortisol e outros hormônios também, e aumentem também a comunicação com os neurotransmissores da serotonina, que é essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Então, assim, quando pensamos em situações de pânico, ansiedade, depressão, onde a situação não é mais controlável pela respiração, onde o treino mental não está funcionando, muitas vezes é importante que a gente procure um bom profissional para tratar dessas situações, ok? E lembrando que medicação, ela só é realmente eficaz quando a gente faz terapia, quando a gente pesquisa a raiz dessa situação que se manifesta, quando a gente pode ressignificar o que gerou o pânico, ressignificar o que está trazendo a depressão. E às vezes a medicação vai te ajudar nesse assentamento para perceber quais são os caminhos que você vai precisar trilhar para se autoconhecer. Ok? Então, curta, compartilhe esse vídeo, siga-nos nas redes sociais, Crescente Autoconhecimento, Mari Psicóloga, sempre aqui com vocês. Obrigada.